Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos ver outras estruturas de controle, no caso, as estruturas de repetição, também chamadas de laço de repetição ou estruturas de iteração. Eu criei um arquivo HTML super simples, que tem uma estrutura aqui com uma main, com H1, com uma section, com um link para o nosso script em arquivo externo, então não tem nada de muito misterioso aqui. O foco nosso todo vai ser no nosso arquivo JavaScript. Uma observação é importante. Quando você for testar laços de repetição, é recomendável que você não trabalhe com o Live Server. Tá? Evite trabalhar com Live Server. Lá no seu HTML, use o botão direito e escolha a opção Open in the Full Browser, ou então abra o arquivo HTML aqui na barra de navegação do seu navegador, abra uma aba e faça a abertura dele lá sem problema. Evite utilizar o Live Server, porque senão ele fica fazendo atualizações antes da gente finalizar o laço de repetição e isso pode provocar travamento aqui no processamento da sua página. Então o que eu fiz basicamente foi o quê? Eu criei um array chamado carros com Fusca, Brasília e Gurgel. São 3 elementos. E nós vamos ver a primeira estrutura. A primeira estrutura é a estrutura for. A estrutura for é a mesma estrutura para faça, que a gente aprendeu lá no curso de técnicas de programação e algoritmos. Então como é que a gente faz para usá-la? A estrutura for tem a palavra for e entre parênteses a gente precisa passar 3 informações básicas. Primeiro, a gente cria uma variável interna. Geralmente a gente coloca a letra I, que significa iterador ou iteração ou mesmo index. Então a gente cria uma variável interna chamada in, inicializa ela geralmente na posição 0, que é a posição inicial. A gente também pode iniciar na posição 1 ou mesmo iniciar numa posição como 10, 50, vai depender de como você quer fazer o uso do laço de repetição para. Geralmente a gente começa em 0, então cria uma variável de contador ou de iteração começando em 0, ponto e vírgula, coloca aqui no segundo parâmetro a condição para que aconteça a repetição, ou seja, enquanto o conteúdo da minha variável i for menor do que 5, eu quero executar o meu laço de repetição. Aqui no caso eu estou criando uma estrutura for que vai escrever aqui do 0 até o 5, só que a gente vai ver alguns pequenos detalhes, observem, i menor do que 5. Daí o terceiro parâmetro, que é separado também por ponto e vírgula, é o contador de incremento ou decremento. Se for o contador de incremento, a gente coloca o nome da variável de contador mais, e se for um contador de decremento, a gente coloca o nome da variável e aqui no final a gente coloca menos. Como a gente quer aumentar o número do contador para 0, 1, 2, 3, 4, 5, então a gente vai trabalhar com o incremento. Daí eu vou executar aqui entre chaves as ações que eu quero fazer a repetição. Aqui na prática eu estou usando o comando documents.write para escrever o conteúdo de i, que é o conteúdo do meu contador. E eu concatenei com um espaço, só para a gente ver aqui um exemplo. Vou atualizar a minha página e observem que ele escreveu em tela 0, 1, 2, 3, 4. Mas não era para escrever até o 5? Vamos por partes. A gente começou em 0. 0, 1, 2, 3, 4. A gente já tem aí 5 elementos. Então, enquanto o contador for menor do que 5, ele vai escrever. Se você quiser incluir o número 5, você tem que colocar aqui menor ou igual a 5. Tá? E daí, você manda atualizar, ele vai escrever de 0 até 5. Ah, mas eu não quero escrever o 0. Então não começa no 0, começa no 1. Se você quer começar em 1 e quer escrever até o 5, então seu contador começa em 1. Atualizou? De 1 até 5. Ah, eu quero escrever no sentido contrário. Eu não quero escrever do 1 até o 5. Eu quero escrever do 5 até 1. É só inverter a lógica. O seu contador pode começar em 5. Enquanto ele for maior ou igual a 1, então o seu contador vai receber menos. Então, para uma variável i começando em 5, enquanto i for maior ou igual a 1, então o i vai receber menos 1. Observem aqui que a gente conseguiu. Esse aqui é o primeiro for e esse aqui é o segundo for. Então o laço for ele é relativamente simples. É importante reforçar para vocês. É necessário estudar técnicas de programação e algoritmos. Se você estudou técnicas de programação e algoritmos, você vai entender como funciona um laço de repetição para faça, tudo bem? No qual a gente determina uma variável de iteração, determina uma condição e faz o incremento ou decremento. Só que tem um detalhe, o laço for ele não serve só para poder ficar escrevendo sequência de números, sendo que isso também é extremamente útil. Se você quiser escrever do primeiro ao 12º mês de 1 até 12,
Um laço for é bem interessante. Se você quer escrever numa caixa um conteúdo de ano, né, do calendário, de 1910 até 2010, o laço for é bem interessante para fazer isso. Só que a gente vai ver um uso e uma aplicação que é extremamente útil do laço for, que é percorrer um array. Então nós temos um array chamado carros que tem 3 elementos. E eu quero escrever esses 3 elementos em tela. Como é que eu faço? Uso um laço for. Então eu usei um laço for, criei uma variável interna que é o meu contador i, começando em 0. Se eu for varrer array, eu tenho que começar em 0, tá? Porque a primeira posição do array sempre é 0. Então, começando em 0, eu vou fazer o seguinte: enquanto o meu contador for menor do que a quantidade de elementos que tem no meu array carro, lembre-se que aqui carros é o nome do array, ponto .length é a propriedade de arrays que me diz quantos elementos eu tenho num array. Então, isso aqui vai ser substituído pelo número 3, que é a quantidade de elementos que a gente tem lá. Então, enquanto o i for menor do que 3, o i vai receber mais 1. Então, ele vai escrever a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Tudo bem? Então, vou aqui fazer um document.write. Utilizei aqui o template string, mas observem o miolo aqui, que é o que importa. Isso aqui que é o que importa. O nome do meu array carros e entre colchetes eu coloco a variável do meu contador, que é a variável i. Então, na primeira vez, ele vai escrever carros na posição 0, depois ele vai escrever carros na posição 1, depois carros na posição 2, depois carros na posição 3, depois carros na posição 4. Se não tiver, ele não vai escrever nada. Basicamente, ele vai procurar fazer a finalização lá quando ele chegar no limite do nosso vetor. Vou atualizar aqui a página. Observem que eu consegui escrever Fusca, Brasília e Gurgel, exatamente porque a gente trabalhou com um laço de repetição for. Então, o laço de repetição for, que é o laço para, ele é extremamente útil. Lembrando, caso vocês tenham dúvida, basta fazer perguntas aí abaixo no vídeo que eu posso responder para vocês. Outra estrutura muito interessante, que é uma estrutura moderna, presente em várias linguagens de programação modernas, é a estrutura for each, que no JavaScript é um método de array, ou seja, é uma função de arrays. Então eu criei aqui um array chamado frutas, com 5 frutas: pera, uva, maçã, e não vão cantar aí salada mista, tá? É banana e melancia. São 5 elementos. E daí eu disse o seguinte: eu quero, do meu array frutas, eu quero acessar o método for each, que significa para cada. No método for each, a gente tem que passar aqui dentro, como parâmetro, uma função. Geralmente a gente passa uma função anônima. Tá? Então eu estou passando uma função anônima, e nessa minha função anônima eu estou passando 2 parâmetros basicamente. O parâmetro fruta e o parâmetro i, que vai representar o meu índice. Então tem que ser nessa ordem: o elemento que eu quero escrever, que é o conteúdo, e um nome que eu vou dar para o meu índice, que são as posições do array. Vou usar aqui um document.write para poder fazer a escrita. Utilizei aqui o template string, mas observe, o que importa é isso aqui, ó. Se eu vou escrever só o conteúdo de i, eu só coloco a variável i. Se eu vou escrever o conteúdo da fruta, que é o nome das frutas, no caso, o nome de cada fruta, então eu escrevo somente o nome da fruta. Como isso aqui são variáveis, i é uma variável e fruta é uma variável, e o for each não precisa daqueles colchetes, então você pode fazer a digitação dessa estrutura. Se a gente atualizar, observem que ele vai escrever aqui 0, pera, 1, uva, 2, maçã, 3, banana, 4, melancia. Ou seja, com o for each a gente fez a mesma coisa do laço for lá de cima, só que com uma estrutura um pouco mais simplificada. Observem a estrutura que nós temos aqui das linhas 15 a 17 e observem a estrutura que a gente tem aqui de 22 a 24. Então, se você compreender como utilizar a estrutura for each, eventualmente você vai ver, poxa, aqui eu acho que é mais interessante usar o for each do que utilizar um laço for. Ou então você diz, não quero usar for each porque eu não quero ficar trabalhando com função anônima, então trabalha com o for sem problema, vai funcionar. Eu sou obrigado a passar o nome do elemento e o índice? Não. Tá? Você pode escrever só os índices, você pode escrever só os elementos ou os elementos e os índices. Eu coloquei aqui um exemplo para o nosso array de carros, no qual eu não estou passando o índice, eu só estou passando o nome do elemento que eu quero escrever, que é o valor. Então, do meu array carros, para cada elemento dele, eu vou usar uma função anônima para poder acessar o conteúdo carro, que é o nome lá, o texto. E daí eu quero escrever esse conteúdo em tela e quebrar a linha. Vou atualizar aqui a página. Observem que aparecem aqui os nomes dos carros: Fusca, Brasília, Gurgel. Vou até fazer aqui Ctrl+, para poder dar uma ampliada, ficar melhor a visualização. Então observem que apareceu aqui os nomes dos carros, sem problema para a gente. Então a estrutura for e a estrutura for each, elas são estruturas extremamente importantes. Conhecê-las e dominá-las é fundamental para que você possa desenvolver aplicações modernas. Desde as aplicações mais simples
até as aplicações mais complexas. Existem também outras estruturas de repetição. Uma estrutura de repetição muito utilizada é a estrutura while, que significa enquanto faça. A estrutura while ela tem uma organização um pouquinho diferente. Você é obrigado a primeiro criar uma variável de contador, de iteração ou de controle fora do laço. O que significa isso? Eu criei aqui uma variável chamada contador e inicializei ela com 0. E vou escrever o que tem no meu array de frutas, mas para isso eu vou usar a estrutura while. Então, enquanto o meu contador for menor do que a quantidade de elementos que tem no meu array frutas, eu quero escrever no console. Eu não vou escrever ali em tela, eu vou escrever no console as frutas do meu array de acordo com a posição do meu contador, começando em 0, depois 1, depois 2, depois 3, até a quantidade de frutas que eu tenho, que no máximo é 5. Só que, além disso aqui, eu sou obrigado, dentro aqui das chaves, a fazer o nosso incremento ou decremento. No caso, como eu estou começando em 0 e as frutas vão até 5, então eu tenho que fazer incremento. Então eu vou fazer que o meu contador receba mais 1. Então, contador mais é a mesma coisa que eu pegue o valor do contador e adicione mais 1. Então, com isso aqui, com esse while dessas linhas, eu vou atualizar a minha página e observem que vai ser escrito aqui, olha, que o meu arquivo JS da linha 36, olha, linha 36, que está para cá, gerou a escrita pera, uva, maçã, banana e melancia. E uma outra coisa que é importante destacar é essa linha 40. Olha, aqui o contador está com o valor 5. Olha, eu coloquei um console log para o meu contador na linha 40 para você saber que na linha 40 está aparecendo o número 5. Quer dizer que o meu contador está no número 5. Ele começou em 0, aí recebeu mais 1, aí foi para 1, depois para 2, depois para 3, depois para 4, depois para 5. Tudo bem? Aí você diz, poxa, mas são 5 frutas. Se ele vai escrever a posição 5 do array, na verdade é o 4. É 0, 1, 2, 3, 4. Vejam, o 4 é a posição 5. Existe uma outra estrutura também chamada do while. A estrutura while ela é extremamente simples de ser utilizada. Porém, para você não cair num laço de repetição infinito, inicialize a variável fora do laço e faça o contador de incremento ou decremento, coloque o contador de incremento ou decremento dessa variável de controle dentro do laço. É importante você seguir esses procedimentos. Feito isso, você não vai ter problema nenhum. Já a estrutura do while, ela é a mesma estrutura while, só que ela tem um comando do na frente. O comando do significa faça, então é o faça enquanto. Você também tem que criar uma variável de contador fora. Eu não vou usar a mesma variável de contador porque o meu contador está na posição 5 e eu quero começar em 0. Então eu criei uma outra variável aqui chamada iterador. Eu poderia criar qualquer variável, tá? Eu poderia inclusive criar uma variável i. Aí você diz, professor, mas já não tem uma variável i aqui em cima? Não, pessoal. Essa variável i ela é interna do laço for. Eu poderia criar uma outra variável i aqui embaixo. Mas para não ficar criando confusão, let iterador igual a 0. Tá? Essa variável eu vou usar como contadora de iteração do meu laço do while. Então, do significa faça. Os conteúdos que estão aqui nesse grupo de chaves, que pode ser uma ou mais ações, ou seja, eu vou escrever no meu console o conteúdo do meu array carros na posição do meu iterador inicialmente, que é 0, e depois eu quero escrever da posição 1, 2, 3, até quantos carros tem. Só no caso, a gente só tem 3 carros. E eu tenho que fazer o uso do contador mais 1 aqui dentro. Se eu estou começando em 0, contador mais 1. Se eu estivesse começando num número grande, 5, 6, 10, seria o contador menos menos, para eu fazer o decremento. Então eu vou escrever no meu console o meu array carros na posição 0, vou fazer o meu contador mais 1, e enquanto o meu contador, que se chama iterador, for menor do que a quantidade de elementos que tem lá no meu array carros, eu vou repetir esse meu laço aqui. Eu só vou finalizar esse laço quando o meu iterador for maior do que o número de carros que tem lá no meu array. E vou escrever aqui qual é o número que está lá no nosso contador, que no caso vai ter que ser o número 3. Então, se eu atualizar aqui a página, observem que aparece aqui, ó, linha 48 do nosso arquivo JS, que é aqui o nosso console do nosso do while, está gerando as linhas Fusca, Brasília e Gurgel. E a linha 53 está escrevendo no console que o nosso iterador está com o número 3, que é a posição que ele parou de fazer a repetição. Então, as estruturas de repetição for each, while e do while são estruturas essenciais para a gente trabalhar com linguagem de programação. Você precisa conhecer, precisa dominá-la. É importante que você saiba dominar pelo menos uma.
Se você conseguir utilizar a estrutura for, por exemplo, você vai conseguir resolver qualquer problema. Mas existem problemas nos quais você precisa que a ação seja feita pelo menos uma vez. Aí você vai perceber que é bem interessante utilizar a estrutura do. A estrutura do, ele faz uma vez a ação e depois ele verifica se a condição de repetição é verdadeira. Então ele realiza a ação pelo menos uma vez. Na estrutura while, se a condição não for verdadeira, ele não faz nenhuma vez a ação. Na estrutura for, mesma situação. Se as condições que a gente definiu aqui em cima não forem verdadeiras, ele não executa nenhuma vez as ações dentro do nosso bloco de repetição. Então existem essas pequenas nuances, essas pequenas diferenças, mas isso são detalhes que vocês vão pegando ao longo do tempo. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!